Vamos falar do caso do empresário, o empresário assassinado na Praia da Costa. A nossa equipe conseguiu as imagens que mostram o momento em que o empresário ele é assassinado. Veja que ele sai falando ao telefone celular, né? Na sequência, você perceba comigo que ele abre a porta de trás para poder guardar a mochila dele. E é nesse momento em que o carro do atirador chega, para do lado e mete um tiro na cabeça, um tiro certeiro que atingiu, segundo as investigações, a nuca desse empresário. A imagem é muito forte porque depois essa pessoa que trabalha na empresa de Wallace Lovato sai desesperada de dentro do local onde aconteceu, onde ele trabalhava. Nós vamos detalhar para você todos os detalhes a partir de agora, porque existe uma grande expectativa para a prisão do mandante do crime, né? Uma quarta pessoa pode ser presa em breve. Uma quarta pessoa pode ser presa em breve, em breve, em breve. A Suzy Faria vai trazer informações para a gente ao vivo agora. Ela está lá na divisão de homicídios de Vila Velha, onde hoje cedo um dos envolvidos na morte do empresário, inclusive, prestou depoimento. Um deles que já está preso, né, ô Suzy? Qual deles estava prestando depoimento? Boa tarde para você, delegada. Boa tarde, Douglas. Boa tarde aos amigos aí do TN. Na verdade, Douglas, ele ainda está aqui na DHPP de Vila Velha e ainda não teria começado a falar, a ser ouvido pelo delegado, pelo escrivão. O advogado dele, inclusive, esteve aqui agora há pouco, está lá dentro também. Disse pra gente que tinha uma hora marcada às 10h30 da manhã, mas até às 11 ele ainda não tinha entrado. Então, o cliente dele, que é o Arthur Lupe, o motorista, ainda está lá dentro para ser ouvido mais uma vez pelos delegados, para que ele possa esclarecer alguns pontos que ainda não ficaram muito claros. Ele disse, inclusive, que teriam jogado a arma do crime ali na região do contorno, quando eles estavam indo embora para Teixeira de Freitas, na fuga. Na semana passada, a equipe aqui da delegacia esteve no local, conseguiu recuperar uma sacola com algumas luvas que o próprio Arthur disse que era dele, mas a arma ainda não foi recuperada. Então, ele foi trazido agora pela manhã, a nossa equipe flagrou, inclusive, no momento em que a viatura da PM entra com ele para poder, lá do outro lado, que é o estacionamento da delegacia, entra e, inclusive, flagrou também quando sai um carro que seria de parentes do Wallace, que vieram aqui à delegacia também conversar com o delegado Daniel Fortes, que é a pessoa que está à frente desta investigação. Então, ele ainda está aqui dentro, ele ainda está prestando depoimento, ele ainda será ouvido, ele ainda não foi. Até o momento que a gente estava ali na sala de espera aguardando, ele ainda não tinha sido ouvido. E as imagens que você falou agora há pouco mostram exatamente isso. E sabe o que me chama muita atenção, uma curiosidade nesse caso? É que em crimes assim, Douglas, eu acho que você pela experiência, você também já viu, normalmente os criminosos colocam o veículo numa forma rápida, sim, de um modo que eles possam entrar e sair rapidamente. E você reparou que no caso do Wallace, o carro dos atiradores praticamente ficou entre dois carros, que eles precisaram ainda manobrar, precisaram ainda sair. Enfim, eles não foram tão profissionais como a gente pensa, né? Mas se não me falha a memória, numa imagem que inclusive nós temos antes daquele caminhão parar, nós temos a imagem antes do caminhão parar. Se não me falha a memória, não tinha carro parado atrás do veículo dos atiradores. Depois que a turma foi parando ali atrás, se não me falha a memória. Vou tentar recuperar a imagem aqui para tirar essa dúvida, mas realmente é um negócio. Mas é exatamente isso, Douglas. Foi, né? Havia uma possibilidade de alguém parar ali do lado. Então, normalmente, o que acontece? Eles deixam o carro numa posição em que eles sabem que eles vão poder entrar e sair rapidamente. O que não foi esse carro? Tanto que, até para fazer a manobra, ele precisou ajeitar o veículo, ir e vir. Isso. Se ele tivesse toda essa ginga de querer sair rapidamente, ele nunca teria parado tão perto, né? É verdade. Agora, o delegado, é o seguinte, existe alguma expectativa hoje com relação
a esse mandante, porque agora, veja só, que já temos, né, o motorista do carro, o executor, o criminoso que matou o empresário e um dos intermediários, né? Os três já estão em cana. E esse tal mandante, existe a expectativa de que ele realmente se entregue na DHPP, tanto de Vila Velha ou aqui de Vitória? Provavelmente não. Pelas informações que eu sei, a polícia ainda não tem uma linha definida da motivação e por isso não teria condições hoje de apontar um mandante. Então, essa possibilidade de que alguém se entregue para dizer fui eu que mandei matar é bem difícil, viu? Acho que é um pouco improvável, tanto que eles estão ouvindo e pelas informações que nós já soubemos aqui por alto, todas as vezes que um dos dois dá um depoimento, dos três, né, que tem um que está lá fora ainda, eles alteram alguma coisa, eles entram em contradição, eles voltam a um ponto que já tinha sido esclarecido, eles geram mais dúvidas. Então, agora, com a prisão desses três, a linha de investigação, o caminho a ser trilhado, ele é um pouco mais complexo, tem muito mais dúvidas aí do que certezas. Então, eu creio que para alguém aparecer aqui e dizer eu fui o mandante, estou me entregando, antes que o mandado de prisão saia para mim, é um pouco mais difícil. Ô Suzy, olha, você continua de plantão aí, qualquer novidade você chama a gente, tô aqui na tela com o seu vídeo o tempo todo, qualquer novidade é só você dar um tchauzinho aí que a gente coloca você no ar. Obrigado, hein, delegada? Suzy, deixa eu aproveitar que você está comigo aqui ao vivo para a gente poder também voltar a falar do caso do empresário assassinado lá na Praia da Costa. Mais uma vez, parabéns pela sua contribuição com toda a nossa equipe, você conseguiu as imagens também do momento do assassinato e você tem novidades, né? Você tem atualização sobre a situação do empresário. Conta para o povo de casa. Olha, o que nós temos aqui é que o Arthur Lupe continua lá dentro. Ele já conversou uma primeira vez com o delegado, está assistido pelo advogado dele, Leôncio Montovani, que veio lá de Aracruz, foi contratado pela família aí do Arthur. Ele acompanha o depoimento dele lá dentro. Já soubemos que ele desceu para a sala de investigação, foi mostrar alguma coisa para os investigadores, não sabemos ainda o que é, mas que ele continua lá dentro e está sendo inquirido pelo delegado. Porque toda vez que ele dá uma declaração, toda vez que ele fala alguma coisa, ele acaba se contradizendo. E ao invés de ajudar a polícia a avançar na investigação, ele acaba causando ainda mais dúvidas, mais questionamentos e mais uma vez ele tem que ser ouvido. Então, desse caso, 5 pessoas diretamente ligadas ao crime já foram identificadas, 3 já estão presas, o Arthur Neves, que está lá na Paraíba, o Arthur Lupe, que está preso aqui, e o Efferson Ferreira Alves, que também já foi preso. Seria um dos intermediários e a polícia conta com 2 ainda. Então, falta definir com absoluta certeza qual é a linha de investigação, qual é a motivação. É passional? É profissional? Envolve negócios? Envolve relacionamentos? Traição? Envolve o quê? A polícia ainda está, através dessas 3 prisões, tentando obter informação para poder definir essa linha de investigação. Volto a dizer, Arthur Lupe, que seria o motorista aí dessa execução do empresário Wallace Lovato, está aqui na DHPP, prestando mais uma vez esclarecimentos ao delegado de toda essa logística, de quem o contratou, quanto ele recebeu, que a gente já soube que por baixo aí foi 150 mil reais pago aos envolvidos nesse crime, pode ser maior do que isso. Enfim, ele está aqui prestando esclarecimentos. O delegado Daniel Fortes, que é quem está à frente das investigações, a gente tentou falar com ele, ainda não conseguimos, ele está ouvindo o Arthur, então acho que por agora a gente não vai ter mais nenhuma novidade. Talvez agora à tarde a gente consiga alguma informação, Douglas. E aí você perceba, Suzy, que essa atitude do Arthur, né, em se contradizer nos depoimentos, é a atitude de quem não está querendo contribuir absolutamente nada com as investigações, né? Não quer abrir o bico, provavelmente não quer passar para a polícia o envolvimento de mais pessoas, se é que ele sabe também.
se é que ele sabe do envolvimento de outras pessoas, até porque ele teria sido contratado pelo rapaz, né, que nós mostramos com exclusividade lá no DML, né, teria sido contratado por aquele cara que o nosso Alex Aguiar conseguiu fazer as imagens dele em primeira mão no DML de Vitória. Ele teria sido o intermediário, né? Mas veja que essa contradição dele nos depoimentos, isso aí a polícia está atenta, porque pode ser que alguma coisa ele não queira soltar para prejudicar alguém, né? Douglas. Pode falar. Tá me ouvindo, Douglas? Estou te ouvindo. É que agora... é que eu não estava te ouvindo. Não, é só para dizer o seguinte, a gente soube que o Arthur Lupe, o motorista, assinou uma delação premiada com a polícia. Isso significa que ele teria alguns benefícios caso ele conte toda a história como aconteceu. Mas, se durante esse vigor aí, né, da delação premiada, ele não for uma pessoa honesta com a polícia e começar a dar informações que não leve a nada, essa delação é revogada. Então, ele perde os benefícios que possa ter sido oferecido a ele, entendeu? Então, está na jogada aí uma vantagem maior para ele do que para os outros, né? É verdade. Até porque, Suzy, se a gente for colocar na ponta do lápis, né? O Arthur 1, esse rapaz aí de azul, ele participou, mas não apertou o gatilho, né? Ele deu fuga ao assassino, assim como o intermediário, né? O tal do Jefferson, né? Jefferson, uma coisa assim o nome dele. Jefferson Ferreira Alves. Isso, Jefferson. Ele teria sido o intermediário. Mas veja, quem puxou o gatilho, que foi o Arthur 2, teve em benefício dele também a delação premiada? Se ele colaborar, né? Porque o Arthur 1 teve a participação, mas na fuga, de dar fim à arma, às placas do carro, de abandonar o veículo. O outro foi intermediário, não apertou o gatilho. Veja que o Jefferson, ele também, a suspeita que a gente tem é que ele também teria sido beneficiado com a delação premiada. O executor, pelo menos eu não tive essa informação, Suzy. Eu também ainda não tenho. Pois é. Mas, meu amigo, só tenho para te dizer uma coisa, hein? Apesar de um ter intermediado e o outro ter dirigido, não ter apertado o gatilho, a força da lei é pesada para todos eles, Sim. tá? Porque o crime é um só. Participou, a mão da lei vai ter o mesmo peso. Na delação premiada é que, dependendo da informação que você der, a força da lei e o peso pode diminuir um pouquinho. Mas não significa que você vai se livrar, não. Com certeza, vai diminuir a mão, né? Lá numa condenação, numa possível condenação. Agora, vai ter consequências. Suzy, continua com a gente nesse caso. Qualquer novidade, você volta a chamar a gente ao vivo aqui na nossa TV Tribuna. Com atenção, hein? Atenção, vai vendo. Roger Nunes ao vivo, vai vendo a movimentação na DHPP. Movimentação agora na DHPP. Você que está acompanhando o nosso Tribuna Notícias, notícia ao vivo é assim, vai vendo comigo ali, até porque o Arthur, né, o tal Arthur, estava prestando depoimento, né, prestava depoimento ali na DHPP de Vila Velha e a gente flagrou ali um momento em que o carro deixa a DHPP. Esse é o momento que nós flagramos dele chegando. Dele chegando lá na DHPP hoje pela manhã. O advogado do Arthur teria chegado lá um pouco depois, né? Tinha um horário marcado às 10, 10h30. E aí você acompanha comigo agora as imagens lá do momento em que ele, né, deixa a DHPP. Roger Nunes está ao vivo lá no local. Por gentileza, Roger, a informação. Pois é, Camargão, vocês acabaram de acompanhar aí a saída aqui do Arthur Lupe, de 22 anos, que de acordo com a polícia, ele seria o motorista que deu fuga aí para esse executor, também Arthur Neves de Barros. Ele veio aqui para a DHPP de Vila Velha para mais uma vez prestar depoimento, pois de acordo com a polícia, existiam algumas lacunas, algumas falhas, algumas coisas que não batiam com os demais depoimentos. Por isso, ele foi trazido aqui novamente para conversar com o delegado, para esclarecer todos esses pontos que a polícia tinha dúvida com relação à execução
prisão desse empresário que ocorreu no último dia 9. Só para relembrar para quem está em casa, esse Arthur que acabou de sair daqui é o Arthur Lupe, de 22 anos, que foi detido pela polícia capixaba junto com a polícia mineira no último dia 17, após ser expedido um mandado de prisão contra ele. As investigações apontaram que o Arthur, que estava aqui prestando depoimento, seria o motorista que levou o executor, que levou o pistoleiro até ali a região da Praia da Costa para poder matar o Wallace Lovato. Logo em seguida, foi ele também que ficou responsável por limpar toda a cena do crime, inclusive por dar destinação ao veículo usado nesse assassinato. O Arthur também contou para a polícia, nesse primeiro depoimento, o local onde ele tinha jogado as placas clonadas que ele utilizou para poder colocar nesse veículo para tentar despistar a polícia. Ele disse também que durante a fuga ele utilizou pelo menos 2 meios de transporte, um carro de aplicativo e também uma motocicleta para poder levar o Arthur Neves de Barros para fora aqui do Espírito Santo, onde ele foi em seguida fugindo lá para Pernambuco, onde o Arthur Neves foi detido pela polícia paraibana lá, Camargão. Olha, loucura isso, viu? Roger continua em cima do lance, recupera para mim as imagens do momento da saída. Essa é a viatura da DHPP, levando o suspeito, vai acompanhando aí. A viatura, inclusive, saiu em alta velocidade, né? Saiu em alta velocidade, saiu ali raspando o pneu no asfalto para poder sair dali logo, né? E durante o depoimento desse Arthur ele que foi o primeiro detido, o primeiro preso no caso da morte do empresário. Você acompanhando em primeira mão essa movimentação aqui na tela da nossa TV Tribuna, e o Roger vai continuar por lá, tá? O Roger vai continuar por lá para poder trazer mais detalhes para a gente aqui no nosso jornalismo. Obrigado, tá, Roger? Obrigado pela agilidade aí também do nosso cinegrafista. Quem é o câmera? É o Alex Aguiar? Ah, esse Alex Aguiar eu vou te contar, hein? Esse Alex Aguiar eu vou te contar, bicho. Esse braço dele tá melhor do que de qualquer um aí, tá? Olha lá, pegou ali em cima do lance a viatura saindo lá da DHPP de Vila Velha. Obrigado, Roger.